Outras aplicações da lei de Faraday, a gente tem aqui a famosa guitarra elétrica, e o segredo dela é esse camarada aqui, ó, esse sujeito, é o captador. O captador ele é composto por ímãs permanentes, são pequenos ímãs, e tem uma bobina enrolada ao redor deles aí. E o interessante é o seguinte, ó, aqui tem uma vista lateral do que está acontecendo, aqui está o ímã permanente, e enrolado nele o conjunto de espiras, né, nossa bobina, e esse ímã permanente induz na corda, que é um material ferromagnético, um ímã. Quando eu toco essa corda e esse ímãzinho aqui vibra para cima e para baixo, por exemplo, anota lá, 440 vezes por segundo, a gente tem então um campo magnético que está oscilando para cima e para baixo 440 vezes por segundo, induzindo uma corrente elétrica na bobina do captador igual à vibração da corda. Ou seja, a impressão digital do som é traduzida, entre aspas, em forma de corrente elétrica. E depois essa corrente aqui é enviada para a caixa de som. Maneiro, né? O alto-falante ele faz o inverso da guitarra. Ele vai pegar o sinal da corrente e transformar em uma onda mecânica. Basicamente, o alto-falante é composto por um cone de papelão e um monte de espiras enroladas aqui na base, formando aqui nossa bobina. Tudo isso aqui é acoplado num ímã permanente, né? Esse ímã permanente é a parte mais pesada do alto-falante. A corrente elétrica oscilante ela é enviada para as espiras e elas estão numa região de campo magnético. Então vai aparecer nessas espiras uma força magnética para frente e para trás, arrastando com ele o cone. E esse movimento do cone empurra o ar ao redor e transmite para ele a mesma oscilação da corrente elétrica. Dessa forma, o alto-falante traduz o sinal da corrente em som, que é oscilação num meio qualquer. E esse som vai chegar até o ouvido humano e ser interpretado pelo nosso cérebro. Legal, né, cara? Outra aplicação interessante é o transformador, que nada mais é do que aquele experimento inicial lá do Faraday. Você pega duas bobinas que não estão conectadas, tem um núcleo de ferro aí para amplificar o campo, uma corrente elétrica oscilante aqui numa bobina vai gerar um campo magnético e esse campo magnético vai induzir uma outra corrente elétrica oscilante nessa outra bobina aqui. Vamos chamar de I2, isso aqui I1. Se a gente ajusta o número de espiras, a gente consegue aumentar ou diminuir a DDP nos terminais de cada bobina. Então, por exemplo, uma DDP de 127 volts pode ser transformada numa DDP induzida de 220 volts. Muito simples, né? E você já deve ter visto esses caras aí, por exemplo, esses transformadores de alta tensão da rede elétrica, né? Se você abrir esse cara, certamente você vai ver um conjunto de espiras e bobinas, talvez não uma montagem assim um do lado do outro, mas talvez um dentro, um conjunto de espiras dentro da outra, né? E aqui os transformadores caseiros mais clássicos, né? Se você abrir um camarada desse, você vai ver uma montagem muito parecida com essa. Um monte de fio enrolado formando a espira primária e lá no interior dela o conjunto de espiras secundários, onde a corrente vai ser induzida. Legal, né? Esse tipo de montagem é utilizada para montar o que a gente chama de bobina de Tesla. Então você pega como bobina primária apenas 3 espiras e induz uma força eletromotriz numa bobina secundária de 200 espiras, cara. E você amplia a tua diferente potencial de uma maneira brutal. O próprio Tesla tirava fotos no laboratório dele. Essa é uma foto real. Tem uma bobina de Tesla aqui do lado, olha só. E a diferença de potencial que essas coisas geram é tão grande que os elétrons do ar são arrastados de um lado para o outro, rompendo o dielétrico do ar, gerando essas faíscas aí muito loucas, tá? Olha o Tesla aqui, ó, que paz e serenidade é dele. Aqui um exemplo de bobina de Tesla caseiro que eu achei na internet, achei massa, resolvi colocar aí. Imagina a quantidade de espiras que tem essa bobina secundária aqui, hein, cara. Pois bem, vamos fazer alguns exercícios. Esse primeiro exercício é um exercício simples, então considere uma bobina com 200 espiras. Cada espira é um quadrado de lado 18 centímetros. E vamos ligar um campo magnético uniforme perpendicular ao plano da bobina. Essa aqui é a parte interessante. Quando a gente liga o campo, ele varia de 0 a meio Tesla em 0,8 segundos. Então a pergunta A é o módulo da força eletromotriz induzida nessa bobina enquanto o campo estiver variando, enquanto ele aumenta de 0 a meio. A gente não precisa usar derivadas para responder essa questão, basta a gente fazer uma substituição direta. Variação de fluxo dividido pela variação de tempo. Então a variação de fluxo é o fluxo final menos o fluxo inicial.
Vamos escrever assim, enquanto aqui a gente tem o tempo final menos o tempo inicial. Lembrando que o fluxo vai ser dado por essa integral, mas aqui o campo depende apenas do tempo. Essa integral não tem nada a ver com o tempo. Então você pode tirar ele da integral. O ângulo entre os dois é zero, então vai me dar um cosseno igual a 1. Está escrito aqui, campo magnético perpendicular ao plano da bobina. Vai me sobrar apenas a integral de dA, e a integral de dA é a área A da bobina. Então eu posso escrever o fluxo final como campo final vezes a área final, menos o campo inicial vezes a área inicial, cara. E aqui a variação de tempo é de 0,8 segundos. O campo inicial era 0, o campo final é meio Tesla, a área a gente vai descobrir. Então a gente vai ter menos meio vezes a área, que é 0,18 ao quadrado, dividido por 0,8, e isso aqui vai me dar 0,02 volts. Esse resultado é válido para uma espira apenas, mas a gente está trabalhando com uma bobina de 200 espiras, então a força eletromotriz total induzida é 200 vezes aquilo ali. Você perceba que ele pediu o módulo da força eletromotriz induzida, então você não precisava carregar o sinal menos desde o começo. A gente só queria a intensidade dele. Se essa bobina não estiver ligada num circuito, não vai ser estabelecida corrente elétrica por ela. Aqui a gente só determinou a força eletromotriz nos terminais da espira. Quando a gente fecha um circuito, como por exemplo uma resistência de 2 ohms, aí sim uma corrente elétrica é induzida. E para a gente determinar a corrente elétrica induzida, basta a gente fazer a lei de Ohm. Muito simples, usando aquela resistência. Onde a diferença de potencial é a força eletromotriz induzida, então. E de novo, o sinal negativo não precisa ser escrito, porque ele pediu a intensidade da corrente e não a direção e o sentido dela. Legal, né? Vamos olhar agora para um campo que a gente conhece a dependência temporal dele. Aqui a gente tem um fio formando uma área A, posicionado em uma região onde tem campo magnético. Esse campo está perpendicular ao plano do circuito. Tá bacana, tudo que a gente quer. Só que o módulo do campo magnético varia conforme essa expressão aqui, ó. É uma dependência exponencial no tempo. Conforme o tempo passa, o campo diminui exponencialmente. É mais ou menos esse comportamento aqui que a gente tem. De tal maneira que em t igual a 0, a gente vai ter um campo máximo no início, dado por esse ponto. Basta enfiar 0 aqui e você mata a exponencial. Isso aqui vira 1. Beleza, A é alguma constante, é uma constante qualquer aí, beleza. Encontre a força eletromotriz induzida no circuito como função do tempo. Aplicação clássica da lei de Faraday. Agora a gente usa a notação derivada, mas antes você quer encontrar o fluxo de B pela área. Eu já vou escrever o módulo do produto escalar. De novo, B tem uma dependência temporal que não tem nada a ver com essa integral, então ele pode sair. O ângulo é 0, então o cosseno é igual a 1. Sobra só a integral de dA, e a integral de dA vai ser a nossa área A. Então é assim que o fluxo magnético depende do tempo. É uma dependência exponencial. Agora o que você tem que fazer é tomar a derivada temporal dessa expressão. Então o campo máximo e a área são constantes, ele sai da derivada, então você vai derivar essa função. Pela regra da cadeia, você deriva o expoente, que dá menos A. Depois a derivada de tudo isso, que é a derivada no exponencial, não muda nada. Então, por fim, a gente vai ter esse resultado aí, tá? Esse exercício está aqui para você entender a lógica dele. Primeiro, a dependência temporal do campo não interfere no resultado dessa integral. Essa dependência temporal vai ser usada quando você derivar a função. E isso é importante para os exercícios que eu vou sugerir na lista. E por fim, a força eletromotriz também decai exponencialmente no tempo. Eu vou deixar um exercício aqui para você praticar, é semelhante ao primeiro, só que agora aparece um solenoide e a minha bobina lá dentro do solenoide. A resposta é essa daqui, tenta chegar nesse resultado. Qualquer coisa me procura no atendimento, beleza? Vamos explicar o significado do sinal negativo na lei de Faraday. Esse sinal negativo é o que a gente chama de lei de Lenz. Lenz é um outro cientista. Essa lei diz qual será o sentido da corrente elétrica. Então, em poucas palavras, é o seguinte: o sentido da corrente induzida é tal que o campo magnético por ela produzido se opõe à mudança de fluxo que a originou. Bem bacana. Eu vou te mostrar isso aqui através de figuras. Suponha, por exemplo, que você está aproximando um ímã de uma espira. E o que está aproximando da espira é o polo norte. Isso faz toda a diferença. E quando o polo norte se aproxima, cada vez mais linhas entram nessa espira. Então você tem uma variação de fluxo. O fluxo está aumentando na espira.
A corrente elétrica que vai ser induzida na espira, ela é tal que o campo que ela vai produzir se opõe à entrada de linhas. Ou seja, o campo produzido por ela tem que ser linhas que saem pelo seu centro, se opondo ao aumento de linhas entrando. Se você usar a regra da mão direita, você vai apontar o seu dedão nesse sentido e os dedos da sua mão entram na espira do lado de cá e saem do lado de cá. Isso aqui é o sistema tentando manter o equilíbrio. É o princípio da conservação de energia. Redesenhando isso aqui, acontece o seguinte, a espira ela forma na frente dela um polo norte tentando repelir o ímã que está se aproximando. Olha que louco. E para formar o polo norte, a corrente tem que correr nessa direção e sentido. Vamos supor agora que você afasta o polo norte. E quando você faz isso, menos linhas estão entrando, essas linhas estão diminuindo. Ou seja, o fluxo de entrada diminui. A corrente elétrica se forma de tal maneira que linhas passam a entrar desse lado da espira, se opondo à diminuição das linhas que estavam entrando. Então, pela regra da mão direita, se você apontar o seu dedão nesse sentido, os dedos da sua mão entram desse lado e saem do lado de cá. Maluco? Isso é equivalente a dizer que nessa parte apontada para o polo norte do ímã, aparece um polo sul, tentando atrair o polo norte que está se afastando. A natureza ela tenta manter o equilíbrio, então você pode pensar que a distância entre os dois deve sempre permanecer a mesma. Se o polo norte corre na direção dessa espira, ela deve repelir o polo norte, mantendo a mesma distância. Se o polo norte se afasta dessa espira, ela tem que atrair o polo norte, tentando manter a distância. E não interessa se é o ímã que se aproxima ou se é a espira que se aproxima. Aqui a velocidade indica que é a espira que está correndo na direção do ímã. O que interessa é que haja movimento relativo entre eles, beleza?